Retornando então no nosso terceiro bloco do nosso programa, o professor João encerrou o bloco anterior trazendo já algumas alternativas. Professor João. Eu infelizmente, eu conheço o nosso sistema prisional, da nossa regional, eu conheço a FASE, eu conheço as delegacias e conheço a Brigada, conheço todos os sistemas que trabalham com as pessoas nesse sentido jamais repressivo. Mas eu não conheço isso por prazer e nem eu conheço isso por necessidade. Porque eu precisei sempre dizer para minhas crianças lá na escola o que eles vão encontrar nesses locais. Né? A degradação do ser humano, a desvalorização do cidadão e a preocupação e a vontade das pessoas que lá trabalham, que são poucas e numa situação às vezes não tão confortável, de ressocializar essas pessoas. Mas vamos ter um exemplo, nosso presídio central, como é que vão trabalhar a ressocialização com aquele contingente todo de pessoas encarceradas? É inviável no sentido operacional. 4.000 poucos presos. Não falta vontade, não falta capacitação para as pessoas que estão lá administrando ou para aquelas que foram chamadas lá para fazer esse trabalho. O que falta é uma estrutura que tenha que dê essas condições de trabalho. Então eu mostro para minhas crianças isso, o que o senhor falou. Depois que entra, normalmente morre antes dos 30, tem uma vida curta. Porque existe uma concorrência muito grande. Então a droga não leva a nada. Se ele é consumidor, ele morre. Se ele é traficante, ele vai preso ou pode ser morto até antes de ser preso. Ele vai ser uma pessoa que vai estar sempre à margem da sociedade, se escondendo, se desviando das coisas, sendo um mau exemplo para os filhos, ter vergonha de estar na frente dos filhos. Quando é chamado na escola, ele nem vai, porque não tem o que dizer. Quando ele é chamado por um filho, por uma situação mais de carinho, ele não sabe dar, porque ele não teve, e a sociedade não está dando isso para ele também. Então, cria-se uma cadeia onde a violência é o resultado. E da violência à criminalidade é um passo. Porque você entende assim, morar debaixo da ponte, morar debaixo da ponte não é crime, mas é uma violência aos princípios de humanidade. Né? E dali o passo dessa violência para a criminalidade é um passo bem pequenininho, bem pequenininho. E aqui tem uma figura chamada criminogênese, onde se estuda o avanço do comportamento humano, na medida em que ninguém começa assaltando o banco. Né? Começa lá um pequeno furto, né, de um lápis na escola, de uma borracha, de um boné, depois uma faca tirando o tênis de alguém, um skate, daqui a pouco um revólver fazendo pequenos furtos, daqui a pouco já está matando, já está. Então, assim, esse resultado que a sociedade tem que se perguntar, nós queremos esse resultado? Qual é a saída? Onde é que se trabalha isso? Onde é que os entes, tanto a União, o Estado e o município, podem interferir nisso? Tem algumas figuras que chamam-se valores. E ainda discutia outro dia, eu colocava que o nosso país, hoje, passa por algumas carências de valores. Exemplo, nós tínhamos até então, como a maior autoridade desse país, o presidente da República. E tivemos um presidente que caiu, eu vou usar a nomenclatura desvio de conduta, né? E caiu um presidente, Fernando Collor de Mello. Nós tivemos, na sequência disso, o legislativo. Pegamos 3 poderes aí, falando a nível de Brasil, exemplo de Brasil. Eu tenho lá uma obra muito interessante, que são os Anões do Congresso. É uma obra, né? Muito interessante, onde mostra ali um conjunto de desvio também de conduta e alguns crimes. Né? Então, o que nós tínhamos até então de reserva nesses 3 elementos era o judiciário. Com a prisão e a condenação do juiz Nicolau, né, do construção do prédio, Tribunal de São Paulo, quebrou-se então a última redoma de valores sociais. Isso vai levando assim, por que lá em Brasília se pode levar dinheiro no bolso, na bolsa, na cueca, né, e eu não posso ter um pequeno desvio de conduta, que são furtos e roubos, que não tem nem como comparar tudo que já foi levado aí pelo mensalão, mensalinho, enfim, semanal, já nem é mais mensal, mensalão é diário,
Né? Então, esses exemplos permeiam na sociedade e vão cariando, vão comprometendo a estrutura. E os efeitos são esses. Quando se tem um país com sobrelotação de presídios, onde estamos liberando presos para abrir espaços para outros, definindo os menos potenciais, uma concepção muito subjetiva, né? O índice de reincidência no nosso país é altíssimo. Teve um juiz que defendeu, certa feita, a extinção dos presídios. Por quê? Ele dizia que a sociedade colocava lá dentro um homem com determinado potencial criminoso. E ele saía de lá muito mais potencializado. Ou seja, o presídio fazia um desserviço para a sociedade. Né? Claro, nessa concepção se discute o seguinte, que enquanto ele está preso, ele não está causando dano para aquela sociedade. Né? Hoje já se discute também, inclusive nas universidades, né? E há pouco tempo eu conversava com o pessoal que está fazendo pós-graduação em Direito Penal, onde um professor da universidade, recente, isso tem um semestre passado agora, segundo semestre então do ano passado, dizendo o seguinte, que é mais barato para a sociedade deixar o criminoso roubar, furtar, do que manter na cadeia. Porque muitas vezes ele foi condenado a 5 anos, pegar uma base como referência, 5 anos. Quanto é que ele vai custar para a sociedade? Ele vai custar X valor, que muitas vezes é muito maior do que o valor da res furtiva, ou seja, do valor que ele roubou. Olha, quando nós temos a concepção de um professor que coloca isso numa turma de jovens, né, e traz essa reflexão, o que se alimenta nisso? Que não é tão ruim assim roubar. Esqueceu esse professor, eu dizia a esse aluno da pós-graduação, que era o seguinte, pergunta para o professor se esse cidadão vai ter um único crime na vida dele, que foi esse. Quer dizer, os outros 5 anos que ele vai continuar cometendo crime, não computa. Então, fazer a leitura desassociada e tendenciosa para determinado lado, não é expressão de verdade. Não há legitimidade nessa manifestação. Nós temos que olhar a sociedade com um olhar mais crítico e colocar, sim, o dedo na moleira de quem tem responsabilidade, que assuma a sua responsabilidade, que cada um assuma. Eu ainda dizia outro dia para os meus alunos na universidade, e eu perguntei a eles, você sabe quem é a mais alta autoridade da minha cidade? Aí um deles, o senhor é professor, o senhor é coronel. Eu disse, não, a mais alta autoridade da minha cidade chama-se Tibum. Né? O Tibum, hoje, é a mais alta autoridade. Por quê? Porque os pais, ao quererem impor alguma coisa aos seus filhos, em vez de ele fazer acontecer pelo seu pátrio poder, né, ele atribui a um outro ente, que é o Tibum. Né? Então todo mundo faz as suas coisas, as suas missões, os seus deveres, enfim, tem determinada conduta com medo do Tibum. Ou seja, eu não faço pelo meu pai nem pela minha mãe, eu faço por medo do Tibum, medo do policial. Se não fizer, eu chamo um brigadiano. Se não fizer, eu chamo uma enfermeira. E eu vi outro dia no hospital uma criança desesperada, assim, surtada, e eu acredito que essa criança possivelmente a mãe devia dizer, chama a enfermeira. Quando ele está na frente do enfermeiro, aquilo ali é um quadro de terror. Não tem nada mais perigoso do que isso. Na verdade, tudo isso, a falha é de você, mãe, pai, que não assumiu a tua responsabilidade de pátrio poder. Assuma, mata no peito, assim, é minha responsabilidade. Meu filho vai fazer ou deixar de fazer porque é valor social, porque ele convence a ele de fazer, né? Mas não terciariza essa responsabilidade. Porque terciarizar isso é fugir da sua responsabilidade. Sabemos, tudo que foi colocado aqui, que a família foi redesenhada. A mãe foi para o mercado de trabalho e nós terciarizamos o cuidado do nosso filho. Mas isso não habilita ninguém a fechar os olhos para algumas coisas. Meu filho anda com um comportamento estranho. Ele é adolescente, está normal. Não está normal. Né? Verifica. Meu filho não tem dinheiro que chegue. Onde é que está indo esse dinheiro? Essa droga está indo para droga, essa droga é lícita, essa droga é ilícita. Onde é que está isso? Né? Então, ver essa mesma dificuldade com outros olhos é dever de todos. E fechar os olhos para algumas coisas. Eu ainda ouvia esta semana uma Band News, se não me falha a memória,
de uma socióloga dizendo, fazendo uma análise do Rio de Janeiro, né? E casualmente no lugar que eu estive lá, foi Pavãozinho, em curso no Rio de Janeiro, eu estive também dentro da vacina, né? Um mega complexo com mais de 200 mil pessoas, né? E ela dizia assim, pois os comerciantes de droga, olha só como é que a socióloga já coloca, como se fosse algo normal. O comerciante da esquina, vender refrigerante, pão, enfim, a padaria, é um comércio. Então, o comerciante a expressão dela, vem fazer o seu negócio, né, próximo do asfalto. Olha, quando eu vejo isso em rede nacional, eu me preocupo. Reconhecendo a profissão. A doença está muito maior. E eu acreditava que estava só lá nas camadas menos assistidas. Não! Eu estou vendo pessoas qualificadas e falando a nível nacional da figura do negócio como se fosse algo normal. Agora, só existe um negócio que tem quem compre. Né? Então, isso é verdade. Não existe só o traficante sem que ele tenha ali o seu cliente abastecer. E por isso que eu ratifico que a questão do uso das drogas, que é um assunto interessante, né? Nós temos gente trabalhando muito forte em cima disso aqui na cidade, que em outro momento nós podemos conversar com isso aí, tá? Mas ela não bate só na porta do pobre, não. Ela está batendo em todas as nossas portas. E nós convivemos com isso diariamente. Quem viu a tropa de elite, né? Do policial, né? O pessoal fazendo uma passeata, né? No Rio de Janeiro, classe A, né? E o policial vai lá e dá um estouro em todo mundo. Vocês são hipócritas, são vocês que também sustentam esse tráfico de droga no morro, né? Vocês que fazem isso. E ele deu exemplo, mostrou depois, quando o pessoal estava trazendo droga com a cobertura da ONG para ser vendido dentro da universidade. O cara do Xerox era um dos grandes distribuidores de droga dentro da universidade. Vamos para o nosso intervalo e voltamos para o nosso último bloco, já de antemão agradecendo as presenças desses novos colaboradores, profissionais altamente qualificados, comprometidos, que trazem a sua contribuição para a sociedade, né? O professor João Moreira, nosso secretário de Educação do município de Montenegro, capitão Moacir Brum, comandante da 1ª Companhia do 5º Batalhão da Brigada Militar, e a Coronel Borges, hoje diretor de trânsito do município de Montenegro.